Nessa mesma ocasião, rolou outro lance emocionante, porque a gente não se identificava muito lá no raio, né? Era entrar e fazer o trabalho e ir embora, não falava nome, o que fazia. Era o professor. Era o professor. Até por uma questão de orientação lá, o Severino orientava a gente, olha, não dê muita corda. Exato. Poesia, Música, arte, histórias e lendas. É aqui, no Cultura Latino-Americana. Nessa mesma ocasião, rolou outro lance emocionante, porque a gente não se identificava muito lá no raio, né? Era entrar e fazer o trabalho e ir embora, não falava nome, o que fazia. Era o professor. Era o professor. Até por uma questão de orientação lá, o Severino orientava a gente, olha, não dê muita corda. Exato. Mas aí no primeiro dia, um sujeito disse, sua voz é muito parecida com a voz de um poeta lá da minha terra. E eu tenho um programa de rádio há 20 anos lá em Acopiara. Sim. Todo domingo. Bom, aí sua voz é igualzinha à voz de um poeta da minha terra. Aí eu não dei corda, fui embora. No outro dia ele falou de novo, na outra semana a mesma coisa. E quando eu estava indo embora, e ele falou de novo, até os poemas são parecidos com o poeta lá da minha terra. E eu perguntei, e onde é a sua terra? Ele disse, Ceará. Eu falei, e qual é a sua cidade? Ele disse, Quixelô. Quixelô fica a 26 quilômetros de Acopiara. Era município de Iguatu, como Acopiara também era, tem uns 15, 20 anos. Minha avó era do Iguatu. Pois é. E a rádio entra muito bem lá em Quixelô. Sim. Aí eu digo, caramba, ele é do Ceará, rapaz. Eu me lembrei do Patativa, né? Aí eu perguntei, e qual é o poeta da sua terra que faz lembrar? Ele disse, Moreira de Acopiara. Ei! Rapaz, mas que bateu a emoção. Aí eu quis esticar a conversa, mas o monitor que estava aqui, entra com a gente lá, já foi, vamos abrir o portão, já me empurrou. Aí na hora de chamar o pessoal para a festa, eu falei, Severino, vamos ver se dá certo esse. Eu já tinha olhado o prontuário dele, né? Vamos ver se dá certo esse aqui. Porque nem sempre dava certo, né? Tinha que vir com acompanhante, às vezes o cara não tinha ninguém, a mulher não quer vir, a mãe às vezes não quer, o marido não quer vir, nem deixa a mãe vir. Aí foram lá, vieram cá e deu muito certo. E na hora da apresentação foi que ele ficou sabendo que eu era o Moreira de Acopiara. Nossa, que emoção. Aí ele veio com a mãe, né? Aí a mãe se emocionou tanto, rapaz. Quando ele sair daqui, eu quero que você vá comer um baião de dois lá em casa. A gente mora aqui na Pedreira. E o certo é que eu fui e tinha um bocado de cearense lá e foi muito bom. Que bacana, que bacana. Não, tem certas, algumas coisas não tem preço, né? Eu lembro, uma vez eu estava andando aqui pelo centro de Diadema, foram duas ocasiões diferentes. Daqui a pouco veio um cidadão, e esse cidadão olhou para minha cara assim, aí falou, você tá lembrado de mim? Aí eu olhei, putz, me perdoa, que minha memória é daquela desculpa. Aí o cidadão veio assim, do nada me deu um abraço. Me deu um abraço, mas foi um abraço assim muito fraterno e começou a chorar. E eu fiquei meio que, né, você não está acostumado a sair na rua e receber um abraço e a pessoa chorar. Eu era do raio, que era, não sei se era 24, não me lembro qual que era o raio, né? Lembro. Eu era do raio 24. E eu peguei a minha liberdade e hoje eu sou o que sou graças ao que vocês ensinaram pra gente lá, né? Aí eu, como eu sou mole também, aí eu já me derreti todo, acabei ficando emocionado, né? Porque não tem preço, né? Eu acho que isso já é o pagamento de tudo que você fez, né? E a outra situação foi uma casa que eu toquei. E nessa casa tinha várias bandas durante o dia. Aí tinha uma banda de rock tocando. Quando terminou aquela banda de rock, eu entrei. Aí quando eu terminei, o guitarrista daquela banda de rock veio me chamar. E a mesma coisa. Ele havia estudado música na cadeia comigo. Pois é. Quando ele saiu,
ele foi se aperfeiçoar e hoje é guitarrista de uma banda de rock e toca profissionalmente. E aquilo me deu uma emoção muito grande, né, de saber que... Bom, a gente sabe que a arte aqui não é valorizada, né? Exatamente. E a gente vê essa situação... Faz esse trabalhinho de formiguinha e... De E formiguinha. a gente sai de lá com a sensação de missão cumprida, né? Missão cumprida, e eu falo, poxa, você não vai mudar o mundo, mas uma sementinha que você joga é uma coisa que... Né, Você está fazendo a sua parte. Você não sabe o que essa sementinha vai gerar depois, né? Enfim. Mas, emoções à parte, alguma história engraçada, que eu sei que o povo do Nordeste tem as histórias... Você diz na cadeia ou fora dela? Ou fora da cadeia. Ah, deixa eu contar um caso aqui que aconteceu esses dias, rapaz. Eu tenho um amigo meu que é cego e ele estava no Nordeste, ele precisou ir ao Nordeste, ele é poeta também, né? Aí eu estava meio que de guia de cego dele, né? E a gente ia para um evento numa determinada cidade, só que estava muito cedo ainda. E naquela cidade tinha um senhor que tinha muita vontade de me conhecer. Aí ficava ligando para ele, olha, quando você estiver por aqui com Moreira de Acopiara, passa aqui em casa. Aí a gente estava passando lá perto da casa dele e o cego disse, Moreira, vamos lá na casa do fulano, dá tempo, está muito cedo ainda. Eu digo, embora. E eram umas 11 horas, mais ou menos, mas a gente já ia almoçar na casa de uma outra amiga nossa chamada Lúcia. Aí ele chegou na casa do cidadão, tocou a campainha, ele saiu. Aí, ó, eu trouxe o Moreira de Acopiara aqui para o senhor conhecer. Ele me abraçou e foi uma emoção danada. E o cego, para quebrar o gelo, perguntou, e o almoço, tá pronto? Aí a esposa dele, que estava com uma menininha desse tamanho, fechou a cara, rapaz, e entrou para a cozinha, né? Mas a gente não ficou ali nem 5 minutos. Vamos embora, vamos. Aí o dono da casa disse, ô fulana, vem aqui pra gente tirar uma foto. Aí a mulher saiu com a menininha, né? O cara amarrado ainda, se posicionou ali na foto. Aí o homem, para agradar, ainda perguntou, mas vocês não vão ficar pro almoço? Aí a menininha tomou a frente e disse, minha mãe disse que vocês fossem almoçar no inferno. Aí o homem não sabia onde enfiar a cara, a senhora também, né? O cego desconversou por ali, eu desconversei pelo outro lado, aí a gente foi embora. E eu achei engraçado esse momento, O meu pai contava muita história, era de um personagem que é do folclore brasileiro, que era o Pedro Malazarte, né? Tem muito cantado no cordel. Muito no cordel. E ele falava de um outro personagem também, deixa eu ver se eu não vou confundir as bolas aqui. Mas eles atribuíam um personagem no Nordeste a, não sei se era Camões. Sim, tinha o Camões no Nordeste. O Camões, né? História de Camões. E vira e mexe, eles pediam para fazer um improviso de poesia e tal. Diz que uma vez estava passando um enterro e era um natimorto, né? Um recém-nascido que nasceu. Uhum. Aí chegaram lá, lamentaram, fizeram o sinal da cruz e o enterro passando. Aí um cidadão chegou, Camões, faça aí uma poesia em homenagem a esse anjo que está partindo, né? Aí disse que o Camões olhou assim pro caixão, né? Aqui jaz um desgraçado que nem a luz do sol viu. Não viu o pai, não viu a mãe, nem a... Rapaz, aí disse que deram uma carreira dele no velório do enterro, que ele saiu correndo. Essas são as histórias do nosso Nordeste, né? Uhum. E tinha uma outra também, que era um cara que era, não sei se era fugitivo da polícia, né? E ele conseguiu fugir do Ceará e foi para outro estado. Aí ele deixou uma carta
né? Aí a polícia achou a carta lá e começou a ler, né? Aí estava escrito: adeus, Ceará, moleque, nunca mais me verás tu. Trabalhei como um ladrão, passei fome, andei nu. Criei ferrugem no dente, teia de aranha. Não, o nordestino ele tem essa capacidade, essa criação, né, de improvisar com as situações. E levar para o bom humor, né? E levar para o bom humor. As histórias que meu pai contava do Pedro Malazarte, era uma coisa... Muitas. Eu tenho um sonho, né, que é reunir todas essas histórias que meu pai contava e publicar um livro, né? E eu até havia pensado, vamos fazer contos nordestinos, né? Ou contos do meu pai, eu não sei, eu tava... Mas tem histórias assim, que era aquela coisa, meu pai não contava a história da carochinha, meu pai contava o que ele havia aprendido no cordel, a literatura do Nordeste. Uma coisa que ele recitava muito para mim era a chegada de Lampião no inferno. É um cordel de José Pacheco, José Pacheco, alagoano que morreu em 1943, mas é, ao lado do Pavão Misterioso, o cordel que mais sucesso fez no Nordeste, né? Por quê? Porque tem humor, tem graça, né? E a questão do Lampião, o cangaço naquela época, apesar do que o cordel hoje ele é politicamente incorreto, porque é muito racista, né? Vai muito Sim. pelo lado racista, todos os demônios são negros, né? Tem essa história. Tem. Tanto é que a gente até mostra esse cordel como exemplo, né? Nos dias de hoje ele não seria muito bem-vindo, não. Não seria bem-vindo. Mas publicado em 1943, né? Que é o quê? Né? E também a cultura daquela época, né? Era outra, né? Copiar a cultura, o que você vivia no dia a dia era isso. Né? E a história do cangaço, rapaz, é uma história fascinante. Eu, nessa pandemia, fiz uma vasta pesquisa sobre o cangaço. E ela não tem fim, né? Pra você ter uma ideia, publiquei esse livro, Lampião na Trilha do Cangaço, um livro que tem 360 páginas, e depois disso aqui, já fiz vários outros cordéis, outros textos que não sei se entrarão numa segunda edição ou no outro livro, né? E continuo lendo muitas coisas sobre o cangaço, fascinante, é uma coisa... Interessante. Não estou dizendo que eu estou defendendo cangaceiro, nem a violência. Sim. É a história do cangaço. Não, que faz parte também da nossa cultura, né? Porque o cangaceiro, ele foi antes de tudo vítima. Não foi herói nem bandido, foi vítima. Vítima da seca, né? Vítima do descaso dos governantes. O Ariano Suassuna, ele trata muito desse assunto, somente daquela obra, o Alto da Compadecida. Né? A hora que a Maria de Nazaré, ela vai interceder em prol do rapaz ali, e ela fala exatamente isso, né? Pois é. Das injustiças sociais e tudo. Né? A justiça ficava do lado do rico, né? O pobre nunca tinha vez, né? O nordestino ainda estava saindo da escravidão, né? Que aconteceu em 1888, aí que culminou também com uma seca devastadora, né? Aí pense aí, aquele monte de cidadãos escravizados, agora libertos, mas que não sabiam fazer outra coisa, não tinham qualificação, não tinham terra para trabalhar, iam fazer o quê? Eles tinham que sobreviver. Aí a seca, terrível, a seca de 1888, depois a seca de 32, por exemplo, 1932, a seca terrível, em 1915, que até Raquel de Queiroz retratou no livro 15, né? Só no Ceará morreram 150 mil pessoas na seca de 1915. Caramba! Então essa gente não tinha apoio, não tinha Bolsa Família, não tinha nada auxílio disso. Moradia, auxílio gás, essas coisas, essas benesses que hoje a gente tem. Então as pessoas tinham que sobreviver de alguma forma. Então muitos iam para a bandidagem, iam para o cangaço. E é interessante. Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso trabalho.
Então ajude o canal Cultura Latino-Americana contribuindo com o Pix, que está aí na tela. Sua contribuição será muito importante para a continuação do nosso projeto de divulgar a arte e a cultura da nossa pátria grande América Latina.